Olá! Hoje a gente vai discutir a respeito do processo de fotossíntese e do ciclo de nitrogênio. Essas são etapas extremamente importantes e ocorrem em organismos autotróficos, né? E a gente tem a importância nos ciclos biogeoquímicos e a manutenção da vida primária na Terra. Bem, então a gente já havia discutido que as formas de obtenção de energia podem ser a partir de compostos químicos, então a gente tem o metabolismo de respiração aeróbia, respiração anaeróbia e fermentação, né? Podendo utilizar compostos orgânicos, e também temos formas de energia utilizando compostos inorgânicos, que são os quimiolitotróficos e são algumas bactérias específicas. E, por último, nós temos os organismos autotróficos, os organismos capazes de utilizar a luz como fonte de energia. A gente chama também de fototróficos. Então, aqui entram as plantas, algumas algas e outros organismos, cianobactérias. Eles utilizam a luz como fonte de energia que vai direcionar a geração de ATP. Bom, então a fotossíntese é um processo, né? Ela tem uma origem, essa palavra tem uma origem e significa a composição, a síntese de energia a partir da luz. A equação geral da fotossíntese envolve o dióxido de carbono, que, combinado a moléculas de água, vai produzir glicose e liberar também oxigênio. E aqui também, consequentemente, libera uma quantidade de energia na forma de ATP, né? Então, a fotossíntese é um processo químico que envolve a conversão de matéria inorgânica em um composto orgânico, que é a glicose, utilizando a luz solar como fonte de energia. Enquanto a gente utiliza a glicose, eles vão usar aqui, os organismos autotróficos utilizam a luz e os elétrons provenientes da luz para produzir seu próprio alimento, que é o amido, no caso. E aonde acontece esse processo? Bom, nós temos a organela citoplasmática, que são os cloroplastos, presentes somente nas células vegetais, né? E esses cloroplastos, eles possuem o DNA individual, né? O DNA independente da célula mãe, possui uma membrana externa, uma membrana interna, e dentro nós temos aqui, isso parece moedinhas empilhadas, né? Cada um desse aqui é o grânum. As membranas são chamadas que estão aqui envolvendo esses grânulos são os tilacoides, e o conjunto desse empilhamento aqui a gente chama de grana. Bom, então a fotossíntese ela é dividida em duas etapas. Ela tem uma etapa fotoquímica, aqui é a primeira etapa, que depende da energia luminosa. Então, a energia luminosa vai ser captada nesses fotossistemas e essa luz ela vai agir sobre a água e vai causar a fotólise da água. Então, a água vai sendo ionizada, liberando elétrons. Então, se ela é ionizada, ela libera oxigênio. Então, nessa primeira etapa, ocorre uma grande liberação de elétrons, que são captados por quem? Pelos carreadores de elétrons. No caso dos vegetais, é o NADPH, não é o NADH como era nas células animais. Então, esse NADPH e ATP é gerado em grande quantidade e esse poder redutor vai ser utilizado na etapa subsequente. Então, na primeira etapa, eu tenho a fotólise da água, liberação de elétrons, a participação da energia luminosa e a liberação de oxigênio. Entra a água, sai oxigênio. Então, todo esse poder redutor e esse ATP, ele vai ser direcionado para a segunda fase, que é chamada de fase escura ou fase enzimática, ou também mais conhecida como ciclo de Calvin. Nessa etapa,
são um conjunto de reações biosintéticas aonde vai acontecer a gliconeogênese. Então, aqui, pessoal, ocorre a fixação biológica do dióxido de carbono. Então, ela absorve, a célula vegetal absorve o carbono, o dióxido de carbono, que vai ser fixado um a um até formar o açúcar glicose, que é C6H12O6. E como essa glicose vai ser estocada na célula? Através de grãos de amido, né? Então, essa glicose vai polimerizar, formar o polissacarídeo de reserva, que é o amido. Tudo bem? E lembrando aqui que essas células, essas reações sendo biosintéticas, sendo reações de síntese de macromoléculas, você precisa de uma grande quantidade de energia. E essa energia vai ser doada, vai ser oriunda da fotólise da água. Então, dos elétrons provenientes do NADPH e o ATP que é gerado aqui. Bom, então, como eu disse, na primeira etapa, a gente pode falar também que ocorre um aproveitamento da energia solar na fase fotoquímica. Então, você tem a captura da energia luminosa, né? A clorofila absorve essa energia solar ali no fotossistema, né? Que está presente na membrana dos tilacoides. Aí você tem a geração do ATP, porque a ionização dessa água, liberando o oxigênio, vai gerar os elétrons que vão gerar energia na forma de ATP. Você vai produzir o poder redutor, porque essa liberação de elétrons, esses elétrons precisam ser carreados por alguém, que é o carreador fosforilado, né? E ocorre a liberação de oxigênio, porque a quebra da molécula libera o oxigênio. Então, a fotossíntese é um processo que repõe o oxigênio na atmosfera e consome o CO2 que nós liberamos na nossa respiração. Já na segunda etapa, lembrando que essa primeira etapa acontece ali nos tilacoides, né? E a segunda fase, que é a fase enzimática, né, ou fase escura, ou a transformação, onde ocorre a transformação de energia. E isso ocorre no estroma do cloroplasto. E é nesse caso aqui que ocorre a captura do gás carbônico, tá? Que ocorre através da ação da enzima rubisco. Então, é um complexo enzimático muito grande que vai fixar o dióxido de carbono em compostos orgânicos, né? Através de uma série de reações biosintéticas, utilizando como fonte de energia o NADPH e o ATP gerado na fase fotoquímica. Então, você forma os açúcares, né? E você também precisa regenerar essa rubisco para ela entrar num novo ciclo de fotólise, né? Os açúcares formados permitem a regeneração da enzima, garantindo a continuidade desse ciclo, né? Ela vai continuar captando o CO2, vai continuar fixando o CO2. E para reiniciar um novo ciclo, né? Você tenha esses açúcares regenerando moléculas e o CO2 continuamente sendo consumido, o oxigênio continuamente sendo liberado. Bom, então, quais são os organismos capazes de executar esse processo, né? São as microalgas, as plantas, as macroalgas e cianobactérias, tá? Lembrando que a maior parte do oxigênio produzido na nossa atmosfera é oriunda da ação das cianobactérias, das algas, né, que estão no fundo do mar. As árvores, elas têm um papel importantíssimo também na fixação, mas elas não são as que produzem maior quantidade, mas elas têm uma série de outros benefícios agroecológicos, de abrigo de animais, né, de permanência, de retenção do solo, prevenir lixiviação, né, derrubada de encostas em chuvas, enfim, tem uma série de papéis no ecossistema como um todo, além de reduzir a temperatura ambiente, né, torna o ambiente mais fresco. E a fotossíntese ela tem importância porque ela é uma fonte de energia vital, né? Por converter energia luminosa em energia química, nutre plantas que são a base alimentar da cadeia, né? A cadeia alimentar da Terra.
A produção de oxigênio permite a manutenção da nossa vida, né? Que a gente depende de oxigênio para sobreviver. E a regulação do clima, porque a fixação do carbono reduz a concentração desse gás na atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Bom, e aqui eu deixo para vocês aí um resumo gráfico, né, do, de tudo que a gente acabou de falar. Então, nós temos aqui a primeira etapa, que é a fase clara ou a fase fotoquímica, nós temos os tilacoides, temos os reagentes, né, a água entrando, o oxigênio saindo e o processo ocorrendo aqui, liberando poder redutor, né, NADPH e ATP. Esses dois vão ser o alimento, né, a nutrição, a energia necessária para a conversão do CO2 nas reações de gliconeogênese para produzir a glicose, né? Então, aqui na reação na fase escura ou na fase enzimática ocorre a fixação do carbono. E se a gente fizer um panorama, né, a gente viu que numa célula eucariótica você tem a geração de um potencial eletroquímico fora da célula e o retorno ativo desse gradiente fosforila o ATP, né? Se você pensar numa célula procariótica, é a mesma coisa. Você tem a formação do gradiente eletroquímico, porém não é no espaço intermembranas, é no meio extracelular, né? Que vai fosforilar o ATP da mesma forma. Enquanto que nos tilacoides, você vai ter o lúmen, né, do tilacoide, e você tem o estroma. Então, você vai coletar, vai ter uma concentração de prótons ali no estroma do seu cloroplasto, vai gerar esse gradiente eletroquímico, e esse gradiente eletroquímico, o retorno dele para o estroma, fosforila o ADP. Bom, além dos compostos orgânicos, compostos inorgânicos também podem ser usados para a produção de energia. Então, a gente tem o que a gente chama de fotossíntese bacteriana, ou os quimioautotróficos, né? Que são conduzidos por bactérias púrpuras do enxofre. Elas são anaeróbias estritas e realizam esse tipo de fotossíntese, né? E quem é a substância doadora de elétrons não é a água, é o gás sulfídrico, tá? Então, ocorre a fotólise do gás sulfídrico, que vai doar os elétrons e executar todo o processo de fotossíntese e geração de compostos orgânicos, tá? E o doador de elétrons é o ácido sulfídrico. E ainda na quimiossíntese, é um processo, né, endotérmico, que também absorve uma grande quantidade de energia, para a produção de glicose e utilização de energia química liberada para a oxidação desses compostos inorgânicos, tá? Então, aqui, ó, a oxidação desses compostos vai gerar energia. Então, você tem, por exemplo, aqui outras bactérias, né? Nitrosomonas e nitrobacter, que vão perfazer aqui algumas reações, liberando energia. E toda essa energia é utilizada para fixar o carbono em composto orgânico. Bem, então a gente está falando aqui, gente, de ciclos biogeoquímicos, né? Então eu já falei da fixação do carbono, mas a gente pode também trazer aqui para discussão o ciclo do nitrogênio, que tem grande importância na agricultura, né? E grande importância porque o nitrogênio ele compõe as proteínas, ele constitui também os nossos ácidos nucleicos, que a gente precisa desses compostos nitrogenados. A gente pode sintetizá-los, mas se a gente consumir da natureza um composto orgânico, a gente facilita o nosso gasto, né? Mas a gente é incapaz de fixar o nitrogênio, por exemplo, que é liberado na forma de nitrogênio gasoso. Então, a gente precisa de alguns organismos que são capazes de fixar esse nitrogênio em um composto orgânico, que aí sim vai ser usado na base da cadeia alimentar e isso vai ser transpassado para os demais níveis tróficos. Bem, então o solo como habitat, ele pode ser entendido como um ecossistema bastante complexo e variável, né? Então você tem ali
cristais, né? Você tem rochas, você tem formação de um microsistema aqui com vários microambientes, né? Então você pode ter aprisionamento de água, ar ou ausência de ar, você tem matéria orgânica, argila, partículas, micro-organismos, né? E isso vai permitir o crescimento de uma microbiota bastante diversa, né? Que vai estar dependente ali da disponibilidade de água e dos nutrientes também. Então a gente tem vírus, bactérias, fungos, algas, protozoários, nematóides, todos eles coexistindo ali e competindo também pelos nutrientes. Então o solo é um ambiente muito rico e um solo rico consequentemente vai ter uma fertilidade melhor, porque tem uma biodisponibilidade de nutrientes melhor também. Então, como eu falei, os ciclos biogeoquímicos envolve a decomposição de resíduos, né, orgânicos da natureza, liberando esses compostos novamente de maneira orgânica, que pode ser utilizado por outros organismos. Por exemplo, alguns organismos são capazes de degradar a celulose, de degradar a madeira, né, e fixar o nitrogênio. E quando você faz isso, você libera compostos orgânicos que são usados por outros organismos, os níveis tróficos. Então, você tem ciclo do nitrogênio, do fósforo, potássio, você tem vários minerais aqui que vão sendo biodisponibilizados através dessas reações de decomposição de matéria orgânica, tá? Isso redisponibiliza no solo, que vai ser usado pelas plantas e outros organismos ou micro-organismos. Bom, então as transformações bioquímicas do nitrogênio envolvem a oxidação da amônia a nitrito, né? E é conduzido, por exemplo, por gêneros como nitrosomonas, nitrosovívio, nitrosococos, tá? E em seguida você tem a oxidação de nitrito a nitrato. Então, o NO2, ele é convertido em NO3 por nitrobacter, nitrosococcus e nitrospira. Então, esse processo, gente, é chamado de nitrificação. Então, você produz o nitrato, né, a partir de amônia. Embora seja rapidamente utilizado pelas plantas, né, o nitrato, ele também tem que tomar o cuidado que ele pode ser lixiviado quando tem muita índice pluviométrico, né, porque ele é altamente solúvel, tá? E aí nós temos também, gente, eu gostaria de trazer para vocês aqui sobre as associações simbióticas. Simbiose são reações, são interações benéficas entre os micro-organismos, entre organismos, e na qual ambos são beneficiados pela interação, né? Então essa sintrofia, os micro-organismos eles crescem de modo a fazer transformações que não seriam capazes se eles estivessem isolados. Então eles só são capazes de fazer determinados processos quando eles vivem juntos, né, sintroficamente. Então aqui eu tenho trouxe exemplos de mutualismo, né? São esses nódulos formados aqui nas raízes de leguminosa, por exemplo, aqui o rizóbio, pode ser usado como biofertilizante. A gente tem a microbiota do rumen, que é diversa e é capaz de degradar celulose, né? Por isso esses organismos ruminantes eles conseguem atingir uma quantidade de peso muito superior, porque a celulose é um polímero extremamente grande, com muitas moléculas de glicose, né? E nós temos ainda exemplos de comensalismo, como os líquens, que são associações entre fungos e algas verdes ou cianobactérias, e as micorrizas, que são associações de fungos a raízes de plantas. Então a gente percebe que essas associações aqui envolvem aqui um organismo fotossintetizante, que libera compostos orgânicos aqui também para os fungos crescer. E os fungos crescendo nas raízes de planta, ele tem o abrigo, ele tem fotoassimilados, né, da planta, mas ele consegue crescer formando esse micélio no solo, então ele consegue atingir regiões mais distantes, consegue captar água e outros nutrientes. Então, é uma associação extremamente benéfica e melhora o crescimento e resistência dessa planta a outras condições ambientais.
Aqui nós temos também um exemplo de uma oxidação anaeróbia do metano, que acontece no fundo do mar. É uma associação entre uma bactéria redutora de sulfato e uma arqueia metanotrófica. Então, ela consome o metano que está na atmosfera, né, e produz o hidrogênio, tá? E quando ela diminui quando ela consome o metano, ela diminui também efeitos do efeito do efeito estufa, né? Gases do efeito estufa. O metano contribui bastante para o aumento do efeito estufa e a oxidação anaeróbia do metano. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham contribuído para o aprendizado de vocês da disciplina. Desejo a todos muito sucesso e até o nosso próximo encontro.